que você falasse do seu sentimento, porque foi um jogo muito aguerrido e eu tive a impressão de que o Vasco poderia vencer nos minutos finais. Fiquei com a impressão de que as penalidades, naquele momento, foi até mais... foi melhor para o Botafogo do que propriamente para o Vasco, tendo em vista o volume que o Vasco ofereceu no final do jogo. Queria que você fizesse as nuances do jogo durante os 90 minutos e se você também teve esse sentimento, né, e o que representa essa classificação. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu pegando um recorte do que aconteceu nos dois jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário, e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Jogar aqui é muito difícil, porque o campo modifica muito o jogo. É um campo, ele já é mais rápido por natureza e eles encharcam muito o campo para começar o jogo e depois do segundo tempo. Então ele ganha outra dinâmica. Então o time foi inteligente para poder tirar um pouco da velocidade do jogo, principalmente nos minutos iniciais dos dois tempos. E aí eu concordo que dos 25 minutos do segundo tempo para frente, a gente estava muito mais perto de fazer o gol do que o Botafogo. Mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram o pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. Todo mundo se doou muito aí do departamento médico para que o Tietê pudesse ter a chance de jogar. Infelizmente ele sentiu de novo, e do Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção, foi muito importante hoje também. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente. Um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco. E quem mais merece isso, acho que é a torcida. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923, parabéns a você e ao grupo. Queria falar um pouquinho sobre as mudanças, as apostas em Matheus França novamente e no Robert Renan nos minutos finais. O Matheus França, para a gente, fica parecendo que ele ainda sente um pouco a falta do ritmo do jogo, mas foi a primeira escolha para você no momento que o Coutinho pede para sair. Queria saber um pouquinho mais da escolha pelo Matheus França e o Robert Renan, como é que você achou que foi o rendimento dele na partida? Obrigado. Então, a escolha do Matheus França, se a gente não colocar o Matheus para jogar, ele não vai ganhar ritmo nunca também, né? Mas ele é o jogador da posição do Coutinho. E eu que está treinando para aquela posição, que foi contratado para jogar. Obviamente, podia ter colocado, fazer um outro tipo de alteração, mas eu achei que o Matheus, pelo que ele produziu nos treinamentos, pela expectativa que a gente tem nele, pelo jogador que eu aposto muito que ele vai ser, que foi uma contratação que a gente tem muita convicção na contratação do Matheus. E ele ganhando mais condição física, ele vai produzir bastante. É um jogador que, 2 anos que ele está no Crystal Palace, ele tem uma minutagem muito pequena. Então é natural que ele sinta um pouco nesse reinício dele de retomar com mais minutagem, dele não sentir um pouco mais travado. Meio natural isso. Mas ele deu a contribuição dele, teve muita personalidade para bater o pênalti. E a outra pergunta, qual era? E o Robert Renan chegou antes do Matheus e tem treinado, é um jogador, esse já é um jogador que eu conheço há muito tempo. Todo mundo dizia para ele que ele devia jogar comigo e todo mundo também dizia para mim que ele devia jogar comigo. Então é meio que as características que o Robert Renan tem muito a ver com aquilo que eu penso de futebol. E além disso, ele como pessoa, eu conheço um pouco da família dele e como pessoa é um jogador que eu sempre quis trabalhar. Eu acho que eu tenho coisas a oferecer para o Robert. É só o início da nossa história. Eu acredito que ele vai produzir muita coisa aqui no Vasco, que é um talento, um jogador diferente. Um jogador que de trás é um dos grandes jogadores aí que apareceu nos últimos anos no Brasil. Ele tem tudo para ter uma carreira brilhante, o Robert Renan. Diniz Tébaro, do Grupo Globo, boa noite. Queria que você continuasse falando sobre o Robert Renan, porque hoje foi uma classificação que teve vários personagens, mas... falando em específico sobre o Robert, coube a ele cobrar o pênalti que selou ali a decisão por pênalti e a classificação. E ele vem de uma passagem pelo Inter onde ele ficou muito marcado por um pênalti que ele errou de cavadinha.
Você que é um entusiasta do lado humano, assim, o que você acha que representa para ele já estrear cobrando um pênalti decisivo, um pênalti que classifica o Vasco para as semifinais? E o que você achou? Teve alguma conversa com ele ali? Você sentiu ele bem ou ele já se candidatou para cobrar? Como é que foi isso, por favor? Então, eu tenho muitas coisas para falar do Robert Renan. Você relembrou o lance do Inter, e é um lance para mim que marcou muito. Porque quando ele errou aquele pênalti, ele foi extremamente criticado. E o jogador, para a idade que ele tem, tentar fazer aquilo tem um lado positivo, que tem muita personalidade, que é o que ele tem mesmo. E o que a gente tem e vai trabalhar com ele sempre é essa personalidade, não passar do ponto e se colocar num risco desnecessário. Então, aquele erro do Robert Renan tem muita... Eu vi o lado muito positivo daquilo tudo. E aquele dia eu tive muita vontade de trabalhar com o Robert Renan, porque eu sabia o que ia acontecer dali para frente, e aconteceu. É um garoto jovem, humilde, e que o sistema do futebol acaba sendo muito opressor e acaba limitando as chances do Robert Renan depois sozinho conseguir dar a volta por cima. Então, uma das coisas dele vir para cá, aquilo ajudou ele a vir para cá, esse incidente no Inter. E aquele incidente também ajudou ele a bater o pênalti. Porque na hora das cobranças, todo mundo tinha treinado, tinha uma lista do primeiro até o 23º. Uma lista que esse. Na hora, alguns jogadores tinham saído. E na hora, todo mundo foi meio se escalando. E o único... Eu fui escalando assim, os que acostumados a bater, bate melhor, o Veguete, o Ryan, se o Coutinho tivesse, o Coutinho ia bater. E o Robert Renan, os quatro, falaram assim, não, eu estou bem para bater, e eu fui colocando, de acordo com aquilo, o cara que é acostumado a bater, que tinha treinado bem os pênaltis. E o Robert Renan foi o único que não tinha falado, ele estava pronto para bater. Mas eu já tinha tido 4, e falei, Robert, você bate o 5º. Ele falou, tá certo. Foi uma coisa bem intuitiva, não foi uma coisa que eu pensei muito, ele estava bem na minha frente. E eu acho que ele merecia esse prêmio para ele, porque certamente o Robert Renan sofreu muito com tudo aquilo que aconteceu no Inter. E aquilo é a chance aquilo podia meio que atrapalhar muito a carreira dele, mas pode ser, e vai ser, na minha opinião, um fato gerador de coisas boas, de força interior, e é o que eu acho que ele já começou a mostrar hoje, da maneira que ele entrou e da maneira que ele converteu o último pênalti. Eu acho que se a gente fosse pensar, seria a melhor pessoa para bater o 5º pênalti, embora não tenha sido foi uma coisa muito mais intuitiva do que uma coisa pensada. Boa noite, professor Diniz, Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre, parabéns pela classificação. Eu gostaria que você falasse sobre a arbitragem de hoje e, se você me permitir também uma segunda pergunta, assim, com relação ao time, uma classificação épica aqui hoje, contra o Botafogo, um time tão qualificado, se essa pode ser a virada de chave para o Campeonato Brasileiro quanto essa partida do Ceará em São Januário. Obrigado. Eu não sei se vai ser uma virada de chave ou não. Eu acho que a virada de chave, acho que ela já está acontecendo. A gente tem feito jogos muito bons. A gente teve um decréscimo de performance no jogo do Juventude e no jogo do Corinthians, mas fora isso o time vinha performando bem. Aí fez um jogo bom contra o Botafogo, tinha feito aquela partida histórica contra o Santos, que a gente acabou sendo penalizado. Acabou sendo penalizado por ter jogado muito bem. A gente acabou sofrendo um pouco os dois jogos, na verdade foi essa, a gente não soube absorver bem aquela vitória, e a gente fez um jogo muito ruim contra o Juventude e um pior ainda contra o Corinthians. Mas a gente conseguiu retomar rápido. Contra o Botafogo a gente jogou muito bem. Aquela partida em São Januário foi defensivamente a melhor partida nossa aqui no Vasco comigo. A gente ofereceu chance nenhuma ao Botafogo, quase. A única chance que eles tiveram foi uma cabeçada logo no começo do jogo. Contra o Sport, a gente oscilou um pouco, mas fez uma partida tecnicamente boa. A gente podia ter ganho o jogo com mais facilidade. E hoje a gente fez um outro bom jogo, muito sólido defensivamente, jogando contra um adversário muito duro e uma partida decisiva. Eu acho que a gente eu espero que a gente tenha agora maturidade e que seja consistente daqui para frente. Que a gente consiga manter performance, gostar desse sabor da vitória e continuar tendo bons resultados. E a arbitragem? A arbitragem, eu não quero falar da arbitragem hoje, não. Eu acho que a arbitragem poderia ter prejudicado, eu acho no pênalti que não foi dado lá. No primeiro jogo teve um erro, aquele lá teve um erro, na minha opinião, um erro grosseiro. Foi um pênalti fácil de ser marcado. A gente já teve pênaltis contra a gente, do Juventude, por exemplo. Se aquele lance não foi pênalti, do Juventude foi muito menos, né?
Mas hoje eu acho que a arbitragem, eu não vi que ela tem que interferir em nada no resultado do jogo. Diniz, aqui, boa noite, Vitor Seta do Globo. Você falou brevemente do Tietê, eu queria te pedir para atualizar como é que está a situação tanto do Tietê quanto do Piton. Esse primeiro contato que você teve no vestiário é sério? É uma coisa que já preocupa para o jogo com o Ceará? Não, o Piton, os dois preocupam para o jogo, porque o jogador quando tem que sair do jogo é porque preocupa para o jogo seguinte. O Piton teve um entorse tornozelo, o tornozelo está bastante inchado e dolorido, e o jogo é muito próximo. E o Tietê também não deve jogar, ele saiu, a gente acelerou, o departamento médico fez um trabalho incrível para tentar recuperá-lo, ele estava se sentindo bem nos treinamentos, e o Tietê nunca tinha tido lesão muscular na carreira. Então, do feeling de poder devolver os feedbacks para o departamento médico, ele é um pouco difícil no caso do Tietê. E a gente foi todo mundo junto, tentando fazer o melhor, sempre junto com o Tietê. A gente arriscou e, infelizmente, ele sentiu. Então, para o jogo... Os deles são na mesma região. Sentiu a mesma lesão. Para o jogo do Ceará, o Tietê não deve estar em condição de jogar. Boa noite, Diniz, Sérgio, do podcast Cruz Maltino, parabéns. Queria te fazer uma pergunta, que no intervalo, com a contusão do Piton, nós vimos o Vitor Luiz aquecendo, e no vestiário você mudou para o Puma. Qual foi o papo, por que a mudança? O Puma já tinha feito um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro, fez uma partida muito boa, na minha opinião, e tem treinado muito bem. O critério foi que eu achei que, para o time, o Puma é um jogador que eu gosto. Um jogador que tem características muito importantes. Acho ele um jogador de nível muito alto. Ele é um jogador forte, ele é um jogador grande, ele é um jogador técnico, ele é um jogador que chega muito bem ao ataque. E dizem aí as más línguas que ele é um cara de deficiência na marcação. Isso às vezes se confirma, mas é uma coisa totalmente corrigível. Porque pelas valências físicas que ele tem, pelo gosto que ele tem de jogar futebol, a parte que ele é mais deficiente, ela é mais fácil de ser corrigida. E esse está sendo o meu trabalho com o Puma. Acho que ele fez uma partida defensiva hoje muito interessante. Não sofremos nada lá. Claro que o Nuno Moreira hoje fez uma partida brilhante na parte tática. Além de fazer o gol, ele foi o cara que mais se dedicou. Que ele ficou ali praticamente de auxiliar de lateral, que era uma maneira que a gente tinha de poder travar o Botafogo, que ele era muito forte daquele lado ali. E o Puma entrou e foi muito bem na marcação e foi muito bem no ataque também. Então ele fez uma partida muito boa, mas não foi uma aposta. No fundo, ele tem treinado, o Vitor também tem treinado, e eu achei, tanto no jogo do Atlético como hoje, que o Puma encaixaria melhor para o time nesse momento. Boa noite, Diniz, Pedro Cobalé do Lance, parabéns pela classificação. Queria saber hoje, que você pudesse comentar um pouquinho sobre o papel do Verratti no jogo de hoje. Em alguns momentos os torcedores comentaram que poderia entrar um jogador de mais velocidade para explorar os contra-ataques e os espaços deixados pelo Botafogo. Queria que você comentasse um pouquinho do papel do Verratti na partida de hoje. Então, esse é um olhar, isso poderia ter acontecido, pode acontecer em algum momento, mas o Verratti ele é muito importante taticamente. Se você reparar no jogo todo, esse time do Vasco é um time que sai curto e faz muita bola longa. E ele disputou todas as bolas com os dois zagueiros, brigou em muitas dessas bolas dele brigar, caiu no nosso pé e a gente conseguiu ter posse, promover ataques rápidos. Então ele também é outro que fez um papel muito importante. E na marcação ele é um cara que mais se dedica, embora tenha a idade que ele tem. Se pegar o GPS, provavelmente ele foi o jogador, se não foi o que mais correu, sempre os que mais correu, ele era um cara importante na bola parada e ele era um cara que ia bater pênalti. O jogo tinha uma cara de pênalti. Então ele tinha muita coisa em jogo para tirar o Verratti hoje, não era um jogo comum. Obviamente que um dia ou outro ele pode sair para o ataque ficar mais rápido, não tem nenhum problema. É uma possibilidade. E quem pensa desse jeito não está errado. Mas ele hoje tinha uma função que eu achei que ele tinha que ficar no jogo até o final. Fernando Diniz, parabéns pela classificação. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Agora a gente tem uma separação de datas, né, da Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro. A gente volta no dia 10 e 14 de dezembro. Eu queria que você comentasse o benefício disso diante desse cenário do Campeonato Brasileiro agora, como que você vai trabalhar essa fase do Brasileirão. Óbvio, nós temos alguns objetivos nessa parte da competição e qual é o benefício maior para a Copa do Brasil também. Eu acho que dá para centralizar na ideia do título. Eu acho que a ideia do título ela é possível. Hoje a gente tem 25% de chance de ser campeão, igual todo mundo. O campeonato está totalmente em aberto. São 4 grandes clubes que estão nessa fase decisiva. E eu acho que a gente não está na Sul-Americana mais e ter as datas da Copa. A gente tem alguns jogos atrasados que a gente vai jogar de meio de semana, o Bahia é um deles, né?
Mas eu acho que o fato da gente ter datas, não ter Copa do Brasil no meio, é uma coisa que beneficia a gente. Não é uma coisa que é determinante, mas a gente vai ter mais tempo para trabalhar, para focar agora no brasileiro, para a gente se esforçar no máximo, para a gente subir na tabela. E quando chegar a Copa do Brasil, a gente está bem e ter tempo para poder preparar para os jogos decisivos. Boa noite, Diniz. Parabéns pela classificação. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. No início da janela, praticamente toda a coletiva questionávamos sobre o pedido dos reforços. E os reforços chegaram, né? Existe uma expressão, fazer do limão uma limonada. Você vê muito pelo trabalho também do Admar Lopes. Gostaria que você falasse um pouco dele também. O seu trabalho também foi fundamental no pedido de alguns reforços. Como é que é essa convivência? Como é que é esse dia a dia com o diretor do Vasco? Obrigado, Diniz. Acho que o Admar foi muito importante essa janela. Ele atendeu totalmente as expectativas, soube trabalhar muito bem, se esforçou para fazer o melhor possível. Sempre falei com pouco dinheiro, com pouco recurso. É difícil, mas eu fiquei muito contente com a nossa janela. Eu acho que chegaram 5 jogadores, e os 5 jogadores que têm condição de ajudar o Vasco. Obviamente que a gente não, o ideal seria você pegar um jogador que está jogando, igual o Flamengo fez, pega um jogador, está em ritmo de jogo total, o cara chega, bota a camisa e vai jogar. A gente não trouxe ninguém nessas condições, mas a gente trouxe bons jogadores. Então, daquilo que o Vasco poderia adquirir nessa janela, eu acho que o Admar fez um trabalho excelente. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pela classificação. Obrigado. O Robert Renan, por ser canhoto, chegou teoricamente para disputar uma posição com o Lucas Freitas. É muito comum termos uma zaga com 2 zagueiros destros, mas pouco a gente vê 2 zagueiros canhotos. E hoje você utilizou o Robert junto com o Lucas. Queria saber se você utilizou por uma circunstância do jogo ou se você acha que é possível formar uma zaga titular mesmo, se ele pode disputar pelo lado direito, como ele entrou hoje, uma zaga com 2 canhotos. E se você me permite, que você falou sobre os reforços, pudesse comentar sobre o Andrés Gomes, um jogador de velocidade, uma característica que o Vasco não vinha tendo nem com outros jogadores, mas que tem tido pouca minutagem com você, a adaptação, o treinamento. Por favor, obrigado. Em relação ao Robert Renan, é uma possibilidade ele jogar com 2 canhotos, eu não vejo problema nisso. Por isso que eu botei ele hoje. O jogador tem que colocar os melhores. O futebol, para mim, não é uma coisa fechada. Então, o Puma entrou, e eu tomo esse tipo de risco numa boa. Se acontece alguma coisa do lado do Puma, todo mundo, isso é normal na minha carreira inteira, todo mundo ia falar, bom, professor Pardal inventou. Então, assim, mas eu sou tranquilo que eu olho para dentro e vejo que é melhor. Esse é meu trabalho. Eu não faço uma coisa aqui fora, pensa, puta, se der errado, eu vou me matar. Se é melhor para o Vasco, eu vou fazer, eu estou aqui para tomar risco. O Robert é a mesma coisa. Então, pelos treinamentos, a maneira com a desenvoltura que ele estava tendo nos treinos, eu tinha muita segurança de botar ele. E foi um acerto, porque ele entrou muito bem, tomou conta do jogo. Ele, às vezes, o Robert é um jogador que, às vezes, ele fura o volante, porque ele não precisa passar no volante para chegar no ataque, ele consegue, do pé dele, a bola já chegar no ataque com qualidade. E ele é um dos melhores jogadores que faz isso no Brasil e talvez no mundo. É um zagueiro que tem uma qualidade de construção muito fora de série. Em relação ao Andrés Gomes, é o seguinte, se eu te perguntar assim, você deve ter gostado da partida do Ryan. E o natural, igual você fala assim, seria era natural o Matheus. Aí atrás não foi muito natural, mas foi natural o Matheus entrar no lugar do Coutinho, natural o David entrar, que é um jogador de velocidade, no lugar do Nuno, que a gente já pôs velocidade. E seria natural o Andrés Gomes entrar no lugar do Ryan. Mas o Ryan hoje, eu acho que é um jogador que tem mais poder maior de decisão no Brasil. Se ele não for o que tem mais, ele está entre os caras que pode mais decidir um jogo. Como ele quase decidiu o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo, por conta da juventude que ele tem, da qualidade, da poder de finalização. E ele vive um momento especial. Eu podia ter colocado o Ryan de centroavante? Poderia, mas eu já expliquei as razões que o Veguete tinha que permanecer. Então, e no Andrés Gomes não é que ele está aqui um montão de tempo sem entrar. Ele não entrou em 2 jogos, ele não entrou contra o Sport, não entrou agora. Porque eu achei que hoje estava mais confortável do jeito que a gente fez. Porque ia mexer na parte tática, a gente não sabe se ele ia entrar no jogo, porque você não sabe como é que ele reagir. Ninguém sabia se o Matheus França ia entrar bem, ia entrar mal, a gente não sabe ainda qual o nível que o Andrés Gomes está. No treino está tendo cada vez melhor. É um jogador que eu tenho muita confiança que ele vai ajudar muito o Vasco também. Boa noite, Diniz. Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Up Total. O colega falou ali sobre personagem, né? Que no mata-mata eles acabam aparecendo. E eu queria falar de 2 hoje. Nuno,
e o Lucas Freitas. O Nuno pela entrega, pela marcação, pelo um bate-volta impressionante que ele fez ali na ala. Ele saiu visivelmente muito desgastado, ali, sem chuteira, já exausto. E a segurança que o Lucas Freitas, um jogador que às vezes criticado pela torcida vascaína, deu hoje para a defesa do Vasco. Ele ganhou praticamente todos os lances, todas as divididas e foi muito bem. Queria que você falasse um pouquinho desses dois personagens e a importância dos dois nessa classificação do Vasco. Eu faço minhas as suas palavras. Eu concordo com tudo que você falou. O Nuno foi um herói nesse jogo, taticamente, ainda foi premiado com o gol, e o Lucas Freitas, talvez sob o meu comando, fez o melhor jogo dele. Ele foi muito bem na parte defensiva, ele iniciou muito bem na construção também, ele teve pouquíssimos erros no jogo, fez uma partida excelente e foi um dos grandes personagens dessa classificação. Obrigado, Diniz. Vitória Vascão! São 2 jogos de Copa do Brasil dessas quartas, né, que se dão muito no final pela questão de disputa de pênalti, né, 2 empates. Queria que você fizesse análise da partida de hoje. Obrigada. Agora, sensação de muita decepção. Primeiro, todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo. Então, agora é um momento de grande decepção para a gente. Tivemos 2 jogos muito igualados, muito equilibrados. Hoje acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa. Mas um mata-mata é assim. Um mata-mata o episódio tem que ser, às vezes pode decidir a eliminatória, e foi assim. Mas a gente tinha que ganhar o jogo hoje. Por isso que temos muita decepção. David, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Tem muito botafoguense acreditando que esse ano já acabou. Eu queria que você enviasse uma mensagem para quem acredita que 2025 já não tem mais nada do que fazer. E qual foi o grande pecado que o Botafogo cometeu nessa série contra o Vasco, na sua visão? Muito obrigado. Não, a gente tem que mostrar um bom jogo. Tem um objetivo claro agora, que é assegurar a Libertadores e Copa do Brasil pelo próximo ano. E o torcedor vai voltar a acreditar nesse time, se o time jogar melhor, se o time jogar bem. E temos que ir jogo a jogo agora, recuperar um pouco dessa confiança, que hoje foi um golpe duro para a gente. Seguir trabalhando, seguir melhorando o nosso jogo e não pensar muito longe. Pensar jogo a jogo e fazer bem na competição que temos, que é o Campeonato Brasileiro agora. Acho que o primeiro jogo, hoje não tenho muito que falar, porque acho que jogamos um bom jogo, dominamos o jogo, não tivemos episódios favoráveis, mas no primeiro jogo não. No primeiro jogo não jogamos bem, jogamos sem coragem, não mantemos a bola, e hoje recuperamos a bola mais perto da nossa baliza, e hoje jogamos um futebol melhor, mas não foi suficiente. David, boa noite. Alan Viana para a Rádio Manchete e para o Grupo RTI Esportes. Dentro dessa proposta tática que você colocou hoje, pelo menos eu enxerguei que em alguns momentos era o 4-3-3 clássico, e em alguns momentos era um 4-4-2 mesmo, porque o Savarino fazia segundo atacante depois que entrou, e teve essa ideia de jogo. Mas o que para você falhou de fato na proposta de jogo? Porque os jogadores também foram poupados muito pelas viagens, mas foram poupados pela viagem ou por confiança no elenco? O que você faltou de encaixe ali para conseguir a vitória hoje? Não, taticamente, na primeira etapa não tivemos muita organização com bola. Acho que na segunda etapa melhorou. A gente procurava fazer uma saída com 3, mas perdimos um pouco as distâncias entre os 3 e não tivemos uma boa pressão pós-perda, que na segunda etapa sim tivemos, porque jogamos muito no campo adversário até os últimos 10 minutos, porque os últimos 10 minutos a gente baixou um pouco o ritmo, porque gastamos muita energia recuperando a bola muito alto em todo o jogo. E a ideia era jogar assim, 4-2-3-1 sem bola,
e uma saída de 3 com Telles com bola. Não, as duas coisas vão juntas. Seguramente Savarino chegou às 5 da manhã no hotel, sem treinar. Vitinho não treinou ontem. Então, e também porque tenho absoluta confiança em Ponte, em Correa, que fizeram um bom jogo. As duas coisas acho que vão juntas, que não posso separar, não? Sim, Álvaro tem um problema gastrointestinal, de vômito hoje, não tinha força para jogar. E Danilo também, mais uma questão física, porque Danilo teve problema na sexta-feira, depois não treinou até ontem, onde fez uma pequena parada. Era um risco demais jogar hoje para ele. Boa noite, Carol Galvão do GE. Globo. O Marlon Freitas, depois do jogo, ele falou que achava que o Botafogo merecia classificação por conta do volume do jogo, achou que o Botafogo foi bem. Mas esse volume, vocês não transformaram em chances claras. O que você acha que faltou? Você acha que o Botafogo merecia essa classificação? Obrigada. Mas no futebol, ao final, no mata-mata, o que importa é o time classificado. Eu claro que tenho que analisar como jogamos. Acho que sim, o volume de jogo, especialmente na segunda etapa, foi melhor. Não é a primeira vez que como time generamos jogo, generamos domínio no campo adversário, e falta um pouco de finalização, falta um pouco esse passe dentro da área, esse último passe que a vezes não procuramos fazer certo, mas como se tenho que falar da prestação, do performance do time, da performance do time, só da performance do time, sem esquecer a decepção que temos agora, o time sim merecia ganhar o jogo, mas outra vez, não foi suficiente. Aqui. Boa noite, professor. Alana Fonseca, da Mosaico. Acabou sendo uma eliminação muito dolorosa, né? Dentro de casa, nos pênaltis, sofrido, o Botafogo sendo efetivo, buscando sempre o gol. Como transformar essa eliminação e voltar o foco totalmente para o Brasileirão agora, que é a única competição que resiste, né? Que existe ainda? Agora, como falei, o momento da decepção para todos. Amanhã temos que voltar a trabalhar, a treinar, a preparar o jogo contra o São Paulo. Aqui sempre reclamamos do calendário, mas o calendário vai ajudar agora para esquecer a noite de hoje. Temos um jogo no domingo, difícil, então vamos esquecer, temos que esquecer e seguir para frente. Porque o futebol é assim, depois de uma derrota que é dura, é difícil, porque é uma oportunidade hoje grande que a gente perdeu. Temos que seguir. Boa noite, David. Anderson Bruno, do Botafoguista. O que você acha que faltou ao Botafogo, ou o que você acha que, de repente, o Botafogo pode tirar de lição com essa partida de hoje? Oi? Pode tirar de lição, lição? de aprendizado, que pode aprender, lição, sim. Né, com o resultado de hoje, né? Se faltou, de repente, um pouco mais do time acompanhar o plano de jogo, ou se, de repente, estratégias no último terço que precisam, né? Como fica esse cenário? Obrigado. Se tenho que falar da performance do time hoje, acho que não jogamos mal, que tivemos jogos onde jogamos pior e ganhamos o jogo, como o Juventude, por exemplo. Hoje sim, faltou na primeira etapa um pouco de disciplina, de organização com bola, onde a gente tem que seguir trabalhando, que acho que vai melhorando. Acho que na segunda etapa foi melhor, porque e isso é algo que o time tem que melhorar, porque ajuda na pressão pós-perda, que a pressão pós-perda é algo que esse time tem que ter como fortaleza. A transição tem que ter como fortaleza. E a transição, hoje tivemos boas situações de transição, onde o último passe faltou,
É claro onde temos que melhorar.